Olá, graça e paz. Estou aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo da carta de Paulo aos Romanos, quando hoje nós finalizaremos a exposição desse estudo com os capítulos 14, 15 e 16. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, Pai amoroso, como a tua palavra é maravilhosa, Senhor, e como é bom poder estudá-la, Pai. Te agradecemos por isso, Senhor. Que o teu Santo Espírito abra o nosso entendimento, a nossa consciência e capacita-nos, Senhor, a aplicar a tua palavra no nosso dia a dia e principalmente ajuda-nos a te obedecer, Senhor Deus. Obrigada por esse tempo de estudo da carta de Paulo aos Romanos, Senhor. Obrigada por isso. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Então, eu preparei um resumo, porque como nós já estamos no final, eu coloquei da seguinte maneira, antes de nós iniciarmos o capítulo 14, né? Que hoje nós vamos concluir o estudo dessa carta de Paulo aos Romanos, são 16 capítulos, e hoje, pela graça de Deus, vamos finalizar essa exposição. Então, nós vimos que essa carta é o maior tratado teológico doutrinário do Novo Testamento. Essa carta foi escrita por Paulo quando ele estava a caminho de Jerusalém, levando aos pobres da Judéia uma oferta, possivelmente na região de Acaia. E Paulo nunca tinha estado em Roma, mas ele escreve esta carta à igreja que estava na cidade de Roma, capital do Império. E nesta carta, Paulo faz uma defesa da fé cristã, mostrando a questão do estado do homem que caiu em desgraça por causa do pecado, seja gentil, seja judeu. Depois ele mostra a doutrina gloriosa da justificação pela fé e retrata um exemplo clássico que é Abraão, o pai da fé, o pai dos crentes, no capítulo 4. Paulo mostra os frutos da justificação no capítulo 5, a evidência da nova vida no capítulo 6, os dilemas do homem no capítulo 5, a obra do Espírito Santo no capítulo 6, mostra no capítulo 9 a eleição de Israel, a decadência de Israel e o plano de Deus para Israel no capítulo 11. E então, nos 11 primeiros capítulos, Paulo nos mostra a doutrina, a teologia, a base teológica, né, eu diria. Nos capítulos 12 a 16 está a parte prática da carta, a aplicação da doutrina. O que é impressionante, assim, que nos capítulos de 12 a 16, um tema essencial rege toda a parte prática da carta, né? E se nós pudéssemos resumir esses capítulos de 12 a 16, resumiríamos em uma única palavra. Será que vocês conseguem lembrar o que nós estudamos nos últimos, que é a palavra relacionamento? Então, há 6 relacionamentos distintos aqui. Primeiro, né, lá no capítulo 12, versos 1 e 2, nós vimos o correto relacionamento com Deus. O segundo relacionamento com você mesmo, né? Não pense de você mesmo mais do que convém. Não cabe ao crente o complexo de superioridade e nem o de inferioridade. Terceiro relacionamento, capítulo 12, versos de 9 a 16, relacionamento com seu irmão. Você tem que amar seu irmão sem hipocrisia, preferindo em honra seu irmão. O quarto, relacionamento com seus inimigos. Se você não sabe conviver com aquelas pessoas que não gostam de você, que falam mal de você, se você dá o troco, paga o mal com o mal, retribui na mesma moeda e se vinga, você ainda não é um crente maduro. Você tem que vencer o mal com o bem. Se falam mal de você, fale bem deles. Se te perseguem, orem por essas pessoas. O quinto relacionamento, né, como você se relaciona com as autoridades constituídas, que você deve a essas autoridades honra e tributos, porque toda autoridade é constituída por Deus para o nosso bem. E as autoridades têm 2 finalidades, né, promover o bem e coibir o mal.
Nos capítulos 14 e 15, Paulo lida com os relacionamentos com os irmãos que pensam diferente de você. E Paulo divide os crentes em dois grupos, os crentes fortes e crentes fracos, que é o que nós vamos estudar hoje. Os crentes fortes, eles eram aqueles que, crendo em Cristo, ficaram livres de legalismo, das peias, eu diria, né, dos escrúpulos, num contexto de gente que veio do paganismo para a fé cristã. O problema naquela época é que tudo que se comia e bebia era sacrificado aos ídolos. E então um crente fraco pensava que se comesse a carne que foi sacrificada aos ídolos, iria contaminar. E então não comia carne nenhuma. Ficava com medo. Já o crente forte não tinha esse escrúpulo. Ele dava graças a Deus e comia. Ele não sabia se a carne era contaminada ou não, sacrificada aos ídolos ou não. Dava graças a Deus e comia. Só que os crentes fortes desprezavam os crentes fracos. E os fracos julgavam os fortes. Então Paulo começa a ensinar que nós precisamos aprender a conviver com gente que é crente, que é salva, mas que pensa diferente de nós, em pontos secundários e não em pontos essenciais. Nas coisas secundárias, os crentes maduros na fé devem aprender, devem saber a conviver com pessoas que, embora salvas, pensam diferente em aspectos secundários, ok? Então, vamos começar aqui, peguem a Bíblia de vocês, nós vamos ver aqui o capítulo 14. Paulo escreveu o capítulo 14 e 15 para mostrar como nós nos relacionamos dentro da igreja. Bastante interessante o estudo. Eu vou ler para você o 14, versos de 1 a 12. Acompanhem aí. Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente, sua própria consciência, né? Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz. E quem come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, vamos conversar aqui o tema, né, o relacionamento entre irmãos que pensam diferente. Então, como lidar, conviver com aqueles que são nossos irmãos na fé, mas não pensam como nós em alguns aspectos. Então, aqui nós não vamos estar falando em diferenças doutrinárias, ou seja, do ponto de vista doutrinário, nós não podemos pensar diferente dos pilares da fé. Então, Paulo não está tratando aqui de doutrina, mas de relacionamento em assuntos secundários. É o que nós falamos, né? Paulo está falando de liberdade cristã. Então, com respeito a isso, nós temos que fazer algumas distinções, aquilo que chamamos de coisas morais, imorais e amorais. Em outras palavras, né, há coisas que são certas, não importa o tempo, no passado, presente, futuro. Por exemplo, amar o meu próximo.
nunca foi errado, não é errado e jamais será errado. Então, há coisas que são imorais em qualquer época, em qualquer tempo, como, por exemplo, a mentira, roubo, prostituição, maldade. Isso será sempre errado. Mas há coisas que dependem do contexto, do lugar. Pode ser certo ou errado. Então, o contexto que ele vai trabalhar aqui é o caso de dieta, comida, come ou não come, ou dias sagrados, guarda ou não guarda, observa ou não observa. Então, Paulo, ele divide a igreja entre crentes fracos e crentes fortes. O crente forte, então, é aquele que compreendeu melhor o cristianismo, a fé cristã, e não fica preso em coisinhas, não fica preso em legalismos, hábitos, costumes, e não põe essas regras de cardápio, né, de dias também, guarda ou não guarda determinado dia. Esses detalhes, essas coisinhas, esses crentes venceram isso, né? Então, só que tem um detalhe lá no Romanos 15:1, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos. Então, é importante esclarecer já de início que a fraqueza que Paulo se refere não é uma fraqueza de vontade ou de caráter, mas de fé. Stott explica também, lá no seu livro em Mensagem aos Romanos, é uma fraqueza na certeza de que a fé de alguém permite lhe fazer certas coisas. Assim, se estamos tentando retratar um irmão ou uma irmã mais fraco, não devemos imaginar um cristão vulnerável e facilmente vencido pela tentação, mas sim um cristão sensível, cheio de indecisões e escrúpulos. O que falta ao fraco não é força de vontade, mas liberdade de consciência. Então, quando ele fala aqui no capítulo 14, verso 1, débil na fé, então ele crê nas verdades essenciais, né? Esse crente, ele é convertido, mas ele é limitado no seu entendimento. E quais, assim, os pecados básicos que estavam acontecendo ali em Roma? Os crentes fracos julgavam os crentes fortes. Nossa, você está comendo isso, né? Você não deveria. E o crente forte o chamava de imaturo e julgava e desprezava. Então, um peca porque julga e outro peca porque despreza. Então, nesses aspectos da liberdade cristã, nós temos que ter alguns cuidados. Vamos pensar no seguinte, que se você é um crente forte e pode comer de tudo, e você está convivendo com um irmão ainda fraco na fé, eu vou dar o exemplo aqui, se você come galinha ao molho pardo, né, por exemplo, muita gente se escandaliza porque não pode comer sangue. E se você está perto de alguém que acha que não pode comer, essa pessoa pode achar que você está fazendo de propósito para afrontá-lo. Então, você está pecando e ofendendo seu irmão. Se você come, não julgue quem não come. Então, se você não pode querer ser governado por esse espírito de querer desprezar o outro, porque ele não tem a compreensão que você tem. É isso que Paulo explica aqui. Vocês podem ler aqui no versículo 15, né? 14, 15. E lá no versículo 21, aquilo que para você é certo e você não está pecando em fazer é amoral, ou seja, é neutro. Você fazer ou não fazer não melhora em nada. Então, é o cuidado que a gente tem, o respeito, né, com o irmão que ainda não tem esse entendimento. Então, se você faz, você está sendo motivo de tropeço para seu irmão fraco na fé. Então, cuidado com isso. E a liberdade cristã, ela não pode ser motivo para você provocar escândalo no seu irmão mais fraco na fé. Então, até no versículo 12, o tema é: acolha o seu irmão e aprenda a conviver com os diferentes. Aqui em Romanos 14, eu faço uma pergunta: por que acolher o que é débil na fé? Porque Deus me acolheu. Eu não posso viver um cristianismo cheio de legalismo, cheio de regrinhas.
tanto que é débil na fé quanto o forte, ele foi acolhido por Deus. Se Deus me aceitou, se Deus aceitou meu irmão, quem sou eu para rejeitar, não é mesmo? Então pensem nisso. Então Paulo aqui está explicando como conviver com os diferentes, né? Acolher e não julgar. Paulo também está dizendo que não é você respeitar as diferenças do outro nos seus erros, pecados, né? Nós estamos falando aqui de debilidades, de infantilidades na fé. Então, cuidado com isso, não confundam com pecado, né? Então, preste atenção, pecado é pecado e esse deve ser confrontado em qualquer estrutura, né? No verso 6 aqui, nossa função na igreja é fazer tudo para agradar a Deus e não ganhar a aprovação dos homens. Eu quero chamar a atenção aqui de vocês, eu não sei quantos se lembram, eu vou dar um exemplo, que teve uma época que saiu que as pessoas falavam assim, eu não vou tomar Coca-Cola porque o dono da Coca-Cola é satanista. Não sei se vocês se lembram dessa paranoia. Não vou comer esse produto porque o fabricante não tem compromisso com Deus. Não vamos fazer esse tipo de pergunta, tá? Você vai lá, você pode comprar, comer e dar graças a Deus porque está comendo e não fica nessa paranoia. Mas o fraco na fé, ele não tem essa consciência. Ele não compra mesmo, ele não come e dá graças a Deus. Então o propósito é agradar a Deus. A motivação é a mesma. Nossa função na igreja também é fazer tudo para agradar a Deus e não a nós mesmos, né? Então, tanto viver quanto morrer é para Deus, meu propósito é agradar a Deus e não a mim. Nossa função na igreja é viver debaixo do senhorio de Cristo. Então, eu preciso, como crente, estar debaixo do senhorio de Cristo. Não há dois senhores, é Jesus quem governa a nossa vida, a minha vida. Então, um outro aspecto que eu quero trazer para vocês. Por que eu devo acolher essas pessoas mais fracas, né? Como ele fala aqui, débil na fé. Porque os crentes fortes e fracos são irmãos uns dos outros, né? Porque julga o teu irmão, né? Tá lá no versículo 10. Todos nós seremos julgados no tribunal de Deus. Então, vamos parar de julgar o nosso irmão e não colocar tropeço em seu caminho. Ou seja, ao invés de ficar julgando o irmão porque ele pensa diferente de mim nas coisas secundárias, eu devo parar de julgá-lo e não colocar tropeço no caminho para que ele caia. Então, o segundo ponto aqui no verso 14, ele fala nenhuma coisa, né? Paulo não está falando de coisas morais em si ou coisas imorais em si, se refere ao contexto de cardápio e dias ali, né? Aquele que acha que comer galinha, né? No exemplo que eu citei, galinha ao molho pardo é pecado, é impuro para ele, para o outro não. O Senhor santificou todos os alimentos, né? Por isso que ele fala aqui no 14, cada um tem opinião bem definida em sua própria consciência, em sua própria mente. A impureza não está na comida, não está no dia, a impureza está no coração. Então, todas as coisas são puras para os puros. Então, claro que Paulo não está tratando aqui de coisas que são impuras em si mesmas, né? Então, mais aqui nos versos 16 a 18, prosseguindo a leitura, o reino de Deus não é uso e costumes. Versos 19 e 20 também ele vai falar para nós investirmos mais em relacionamentos, né? Você deve viver no sentido de edificar o seu irmão, ao invés de ficar atravancando, né? Pensando nos ritos sagrados. E no versículo 21, eu quero ler para vocês, 14 e 21. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer, né? Então, o amor abre mão de privilégios. Você não deve fazer nada, ainda que você ache certo, se o que você está fazendo vai ser pedra de tropeço para o seu irmão, né? O amor prevalece sobre os seus direitos. E você também não deve ser um crente inconsistente. Tudo que
não provém de fé é pecado. O que não procede de fé é pecado. Então não faça algo só para agradar as pessoas, só para ser aceito pelo grupo. Vamos supor que essa questão de comer carne ou galinha ou molho pardo não está bem clara para você. E você é convidado para ir na casa do seu irmão, o crente forte. Lá ele come carne, come galinha ou molho pardo. E você vai lá, mesmo não tendo essa clareza na sua consciência, você vai lá na casa dessa pessoa e come só para agradá-lo ou para se mostrar que você está forte já e come, isso é pecado, é isso que ele está falando aqui. Não faça nada só para ser aceito pelo grupo, só para você ter acolhida dos demais. Faça de acordo com a sua consciência iluminada pela palavra de Deus. Tem uma frase de Rupert Meldenius, um escritor do século XVII, que ele escreveu: nas coisas necessárias, unidade; em coisas não essenciais, tolerância mútua; e em todas as coisas, amor. Eu creio que essa frase resume muito bem o estudo. E fechando, vamos entrando aqui no capítulo 15, Paulo segue na mesma toada aqui, né? No mesmo ritmo, na mesma explicação, que nós somos crentes porque somos novas criaturas, porque o Espírito Santo mudou a nossa vida, porque Cristo é o dono da nossa vida, né? O reino de Deus não consiste de comida ou bebida, mas de alegria, de paz, de justiça. Então, versos 1 e 2 aqui de 15, vou ler no capítulo 15. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Então, 1 e 2, né? O meu papel é agradar o meu irmão e não a mim mesmo. Paulo diz que o crente forte tem que procurar agradar o crente fraco, e ele vai seguindo, né? Então, quanto mais espiritual e mais maduro na fé você for, quanto mais conhecimento você tiver, mais tolerante e sensível você deve ser com os crentes mais fracos. Então, aqui no verso 3, como eu li, né, Cristo, ao vir ao mundo, ele não agradou a si mesmo, né? Jesus Cristo, ele foi humilhado, desprezado, perseguido, odiado, maltratado e não devolveu injúria por injúria. E esse não era o seu objetivo. Então, assim que nos relacionamos bem, colocando o outro, né, na frente do eu, dar honra ao meu irmão. Vamos ver aqui os versículos 5 e 6. 5 e 6. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui, qual a motivação que está por trás aqui, né? Digamos, do culto público. Será que nós estamos convivendo bem uns com os outros? Porque aqui, o que ele está explicando por exemplo, no culto, né? Todos nós procuramos cantar juntos, bem entoados, de uma maneira que agrade a Deus, mas do que adianta eu buscar fazer isso da melhor maneira possível se eu estou com um problema com meu irmão? Se eu estou desprezando, se eu não estou dando atenção para ele. Então, Paulo, ele está chamando a nossa atenção aqui para isso, né? Ele fala aqui, né? Concordemente a uma voz, glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu não posso estar bem com Deus se eu estou mal com o meu irmão, ou se eu o desprezo e o julgo, né? E há 3 coisas aqui no versículo 7 também que eu gostaria de destacar para vocês, né? Que ele fala: acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Primeiro, há uma ordem, segundo, tem um modelo e terceiro, uma motivação. Qual que é a ordem aqui? Acolhei-vos uns aos outros. O modelo, como também Cristo nos acolheu.
Cristo me acolheu apesar de mim, apesar de ser quem eu sou, fraca, pecadora, ele me acolheu. Qual que é a motivação? Para a glória de Deus. Então, aqui nos versículos de 8 a 12, Paulo mostra como nos relacionamos dentro da igreja para acolher uns aos outros. Aqui no verso 13 também, Paulo começa, né, ele faz uma oração por vida abundante. Paulo ora para que você seja cheio de gozo no vosso crer. Você faz parte da igreja do Deus vivo. Alegre-se com isso. Né? De onde vem essa vida abundante que Paulo promete nesse versículo? Do Deus da esperança. E em que consiste essa vida abundante? Consiste em gozo e paz no vosso crer. E como que eu posso obter essa vida abundante? No meu crer. E como que nós devemos possuí-la? Sendo ricos de esperança. Como podemos vivê-la? No poder do Espírito Santo, né? Pelo poder do Espírito Santo. Então, daqui para frente, né, Paulo vai mudar o assunto. Aqui no versículo 14, a explicação de Paulo, né? Eu vou ler para vocês. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Então, ele muda aqui o assunto. Nós fechamos o assunto que Paulo começou lá no capítulo 14 e vai até o 15, de 1 a 13, relacionamento dentro da igreja. A partir de agora, do 14 ao 33, Paulo mostra excelência no seu ministério. E a primeira coisa que Paulo vai fazer aqui, ele elogia os crentes de Roma, né? Admoestar aqui, que nem nós lemos, quer dizer aconselhar, exortar. Para você ser um conselheiro na igreja, uma pessoa que exorta, você precisa ter bondade e conhecimento. Se você tem conhecimento e não tem bondade, você esmaga a pessoa. Se você só tem bondade, mas não tem conhecimento, você não dá direção para a pessoa. Então, os membros da igreja, eles estão aptos, todos nós estamos aptos para aconselhar. Não esperar só o professor ou o pastor, né, o professor da escola dominical ou o pastor. Nós temos da parte de Deus a capacidade, o preparo, o conhecimento e a bondade para admoestar, uns ajudando o outro. É claro que eu tenho que buscar isso, eu tenho que buscar esse conhecimento. Lá no versículo 15, Paulo defende seu apostolado diante da igreja. Tem hora que precisa trazer à memória aquilo que nós já sabemos, né? Que Paulo está recordando aqui aos crentes que ele recebeu um apostolado, que ele tem um chamado, que ele tem da parte de Deus um ministério voltado aos gentios. Então é disso que ele está tratando aqui. Paulo, ministro de Cristo, nos versículos 17 a 19, nós vamos ver Paulo não só como ministro, mas como um pregador poderoso. Então, Paulo aqui ele não se gloria nele mesmo, mas em Cristo. Ele chama a atenção que é Deus quem faz e não ele, não sou eu quem faço, mas é Deus. Nós somos os instrumentos, a glória é de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Poderoso é Deus e não eu, não nós. Como falamos, né, o lema de João Batista. Convém que ele cresça e que eu diminua. Lá mais um pouquinho, outro aspecto, né, que Paulo, que temos aqui é o Paulo, viajante intercontinental. Ele vai falar do seu plano de visitar Roma. Paulo se sentiu impedido de visitar Roma por causa de portas que se abriram ainda no campo onde ele estava para pregar. Então, depois que ele esgotou completamente o campo de ação dele, ele diz que está na hora de ir para Roma, para que Roma o encaminhe para a Espanha, porque era o último limite do mundo ocidental conhecido na época, né? Aliás, Tarsis, relembrando aqui, né, de Jonas, Tarsis ficava perto da Espanha, para onde Jonas queria fugir, lembram-se? Para o fim do mundo. Então é isso que Paulo está dizendo.
Então, outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção aqui, que o homem ele pode fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus. Foi do jeito que Paulo planejou que aconteceu? Não, não foi. Vocês lendo o capítulo 15 e tudo aí, porque ele chega preso em Roma. Paulo queria muito ir para a Espanha, mas ele chega preso. Isso foi uma frustração? Deu tudo errado? Não, não deu, porque lá em Filipenses 1:12 ele escreve: Quero ainda, irmãos, que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Estou preso aqui, mas a igreja de Roma foi mais encorajada. Estou preso aqui, mas os membros da guarda pretoriana tomaram conhecimento das minhas cadeias em Cristo. Evangelizei a elite soldadesca de Roma. 16.000 soldados da mais alta patente. Era a guarda pessoal do imperador. Estou preso aqui e não posso visitar as igrejas, mas estou escrevendo as cartas para Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. E aí ele sai da primeira prisão, e os historiadores dizem que Paulo de fato foi à Espanha, não no tempo dele, não do jeito que ele estava planejando, mas dentro da agenda e do projeto de Deus. Então, mais à frente um pouquinho ali no versículo 24, né, as igrejas locais, elas precisam apoiar a agenda dos missionários, ajudar aquelas pessoas que Deus chama, Deus vocaciona. Dos versos 25 a 27, nós vamos concluir com o plano de Paulo de visitar Jerusalém, né? Paulo levantando, lá ele fala, né, que ele está levantando uma coleta para os pobres da Judéia. Então é quando ele está indo para a Judéia, é que ele para escrever essa carta aos romanos. Ele escreve essa carta de viagem para Jerusalém, levando as ofertas, né? Então, quando ele está levando essas ofertas, o propósito dele é trazer a unidade espiritual entre gentios e judeus. E ele está demonstrando aqui de modo prático como que a igreja cuida disso. E ele fala aqui no versículo 27, eu quero trazer para vocês um aspecto teológico. Isso lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Ou seja, se você é abençoado espiritualmente, então você também deve demonstrar sua gratidão pela bênção espiritual que você recebe, ajudando financeiramente a pessoa que está te ajudando espiritualmente. Isso é bíblico. Então, nós vamos concluir dizendo que Paulo, ele é um pastor solícito, né? Nos versículos de 30 a 33, Paulo pede as orações, alguns pontos aqui para destaque. No versículo 30, nós vemos que é uma oração trinitariana, que nós falamos, né? A Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo. O conteúdo da oração para que os crentes lá em Jerusalém aceitem a oferta. Ele fala, né, no 31, que o meu serviço em Jerusalém seja aceito pelos santos. Por que Paulo está preocupado com isso? Porque lá a igreja em Jerusalém sempre foi muito resistente com a entrada dos gentios, quanto mais em receber a ajuda. Então nós entendemos também que é preciso ser humilde para receber um presente, para receber uma ajuda. E Paulo está preocupado em que os irmãos recebam essa oferta de bom grado e para que os rebeldes não o matem no caminho. E ele foi preso, nós sabemos que ele foi preso porque levou a oferta. Então, que nós tenhamos a humildade de pedir oração, colocar os nossos planos nas mãos de Deus, porque mesmo que os nossos planos sejam frustrados, Deus tem o controle de tudo. O plano de Paulo foi frustrado, a intenção era chegar à presença dos irmãos com alegria, mas ele chegou a ir preso. Então, o plano de Deus prevalece sobre o nosso plano e nós sabemos que tudo que Deus faz é o melhor. Partindo aqui para o capítulo 16,
eu vou ler para vocês aqui, 1 e 2, Paulo recomenda a Febe. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Então, nós vamos dividir o capítulo 16 de Romanos em 3 aspectos. Primeiro, os versos de 1 a 6, amigos a saudar. Vocês vão ver que aqui tem uma lista de nomes, né, que Paulo está saudando. Segundo, os versos de 17 a 20, inimigos a evitar. E terceiro, versos 21 a 27, servos a honrar. Então, aqui nos versículos 1 e 2 que eu li, ele faz uma recomendação pastoral, né? Paulo inicia, recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar. Porque Febe, ela tem sido protetora, ou seja, patrocinadora de muitos, inclusive de Paulo. E Paulo faz esse pedido porque Febe era da igreja de Cencreia, que fazia parte da região metropolitana de Corinto, capital da província de Acaia. E Cencreia é onde ficava o porto de Corinto. Muito provavelmente, aqui os estudos dizem que Cencreia foi uma igreja plantada pela igreja de Corinto. Então, essa irmã Febe era uma irmã rica que patrocinava e protegia muitos crentes. Muito provavelmente ela tenha sido a portadora da carta de Paulo aos romanos, né? E aqui Paulo está escrevendo uma carta para a igreja em Roma, recomendando essa irmã. Por que tinha essa prática? Nós vemos nos estudos, né? Porque antigamente não tinha hotel, e quando um crente viajava de um lugar para o outro, essa pessoa tinha que ficar na casa dos crentes. E as cartas de recomendação eram importantes. Primeiro, porque devido à necessidade da pessoa ser acolhida, e segundo, para evitar, né? Os estudiosos falam que haviam charlatões, então para evitar que charlatões se hospedassem na casa dos crentes, sem de fato ser um crente, e se aproveitar deles, né? Então, nós vemos que Febe tinha um papel importante na igreja de Cencreia, porque ela servia a igreja, ela põe a sua vida, a sua casa, o seu dinheiro a serviço do reino de Deus. O segundo ponto aqui sobre a saudação pastoral, que Paulo faz uma lista longa de saudação de todas as suas epístolas. Essa lista aqui é a mais longa de todas as suas cartas, né? Vocês podem ver aí nos versos de 3 a 16. São 26 pessoas que são saudadas aqui. Importante chamar a pessoa pelo nome, né? Paulo chama um por um. E alguns aspectos dessa lista, dessa apreciação pessoal, ele faz elogios, né? Na postura de elogio que Paulo faz. Primeiro, ele trata os crentes como eles fazem parte da família de Deus. Ele trata da unidade, da diversidade. Ele fala aqui que há homens, há mulheres. Outra observação que eu faço, que há 9 mulheres que são citadas aqui. Priscila, Maria, Júnias, Trifena e Trifosa, que pelo visto eram irmãs gêmeas, Pérside, a mãe de Rufo, Júlia e a irmã de Nereu. Então é evidente que Paulo tem grande consideração por elas. E o que faz de nós é o Espírito Santo de Deus, né? É o mesmo Senhor que invocamos. Isso é muito, né, precioso. E o único lugar onde as diferenças terminam é na igreja. Não tem um mais importante que o outro. E é só na igreja de Deus que isso acontece. Então, Paulo elogia os crentes, ele trata de um grupo que está sempre trabalhando, cooperando. Lá no versículo 3 ele fala de Priscila e Áquila, cooperadores de Paulo. Então, cooperar é operar com, trabalhar com. Eles trabalhavam junto com Paulo, ao lado, né? Estavam com a mão na massa. Então, gente trabalhando, fazendo a coisa acontecer. Então, Paulo está saudando, elogiando, valorizando e reconhecendo o trabalho dessas pessoas.
Então é importante chamar as pessoas pelo nome, destacar, reconhecer o que as pessoas têm e fazem. Outro aspecto, os crentes devem ter a casa aberta para a igreja de Deus. O versículo 5 do texto, 16:5, eu vou ler o 4 também. Os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles, né, de Priscila e Áquila. Saudai, meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Então, esse casal, né, um casal missionário nômade, as igrejas, né, se reuniam nas casas, e nós vemos aqui que os crentes não só colocavam a mão na obra, como também abriam as suas casas para a igreja, para que a igreja fosse ali plantada e edificada. Nos versículos 10, 11 e 15, ele fala não só a pessoa, mas os da casa. Os crentes, eles devem ter a mão aberta para trabalhar, a casa aberta para receber e o coração aberto para os filhos de Deus. Então, Priscila e Áquila não só tinham a casa aberta, mas aqui, como nós lemos, eles corriam riscos, né? Eles arriscaram a sua própria cabeça, como se tivessem colocado mesmo as suas cabeças debaixo do executor, né? Eram a fim de dar suas vidas para que a igreja pudesse crescer. Lá no versículo 7, ele fala, né, de companheiros de prisão. Essas pessoas não estavam lá por acusação, estavam lá para assistir Paulo na prisão. No verso 13 ele fala, né, saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Esse Rufo era filho de Simão, o Cirineu, aquele que ajudou a carregar a cruz de Cristo. E a mãe de Rufo foi a mãe de Paulo. Essa mulher foi uma espécie, né, de mãe para ele, e aqui ele nem chega a citar o nome dela. Então, o que indica isso para nós? Que há determinados membros anônimos dentro da igreja que prestam serviço glorioso e nunca vão, muitas vezes, às manchetes, aos jornais, né, digamos assim. São verdadeiras mães daqueles que estão fazendo a coisa acontecer lá na frente. Então, o que nós devemos aprender aqui é elogiar as pessoas, ter esse hábito saudável de elogiar, aprender a elogiar e reconhecer o valor das pessoas. As pessoas precisam de encorajamento. As pessoas devem ter a mão aberta para trabalhar, casa aberta para receber. O coração aberto para elogiar e reconhecer o valor das pessoas. E em quarto, os crentes devem ter lábios abertos para expressarem amor aos filhos de Deus. Gente tem valor, gente é importante na igreja de Deus e precisa ser valorizada. E também os crentes devem ser zelosos no serviço, mesmo que no anonimato, ali nos versos de 13 a 15. No versículo 16, ele fala, né, que os crentes devem ser afetuosos nos relacionamentos interpessoais. Ele fala ósculo santo, aqui diria que é cultural, tem lugar que é um aperto de mão, tem lugar que é inclinar, né, um para o outro, então a cultura muda de povo para povo, mas o que importa é que você seja afetuoso, seja caloroso no trato. Nos versos 17 a 20, Paulo passa da saudação para a exortação. Os crentes precisam ter discernimento espiritual. Ele fala aqui, para você notar bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina, você tem que conhecer bem a doutrina, porque se você não conhecer, a pessoa chega muito sutilmente, vai te ensinar bobagem, coisa errada, uma heresia. Então aqui ele pede para nós estarmos atentos, né? O crente tem que ter filtro, é necessário ter filtro e não acolher o que é errado. Quando nós ouvimos uma palavra, nós temos que buscar lá se o que essa pessoa está falando está de acordo com a palavra de Deus. Eu quero ler para vocês 16, versículo 18, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suas palavras
e lisonjas enganam o coração dos incautos, né? Incautos, dos imprudentes. O que significa que é seu próprio ventre? É aquela pessoa que se aproxima de você visando algum valor, algum interesse, está interessado no que você tem. No versículo 19 também eu quero chamar a atenção, pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Obediência e maturidade espiritual devem ser as marcas do crente, né? Paulo está dizendo aqui que o crente não pode ser uma pessoa maliciosa, mas uma pessoa prudente. Nós sabemos que tem pessoas que têm o coração contaminado e pensam que as demais pessoas são iguais, então nós precisamos ser prudentes e simples para o mal. Não deixe o seu coração navegar na maldade. Versículo 20. O crente ele deve compreender a vitória que ele tem em Cristo. Deus é quem vai esmagar a cabeça de Satanás e não nós. Paulo agora ele vai entrar num campo que é a saudação fraternal, os versos de 21 a 24. Então ele faz questão de honrar e valorizar as pessoas que estão ao seu lado na hora de saudar a igreja de Roma. Então Paulo tem um time que também vai saudar a igreja de Roma. Ele cita o grupo que está com ele e com isso ele mostra a humildade, né? E vamos fechar agora, eu quero ler os versículos de 25 a 27, Romanos 16, 25 a 27, já encerrando. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Ele encerra com um amém, né? Quero destacar 4 aspectos aqui, que Paulo exalta o poder de Deus, ele destaca, sobretudo, o poder de Deus em nossa salvação. Segundo, ele exalta Cristo como conteúdo do evangelho, lá no final do versículo 25 e 26, Paulo está dizendo que Jesus Cristo é o próprio conteúdo do evangelho e da pregação. Nós pregamos a Jesus Cristo, ele é o poder de Deus. Não temos outro assunto a não ser esse. O terceiro aspecto, que Paulo exalta a Escritura como revelação de Deus. Nós conhecemos a Jesus Cristo por meio do Evangelho, por meio das Escrituras. Quarto aspecto, Paulo exalta a Deus por sua sabedoria, ao Deus único, ele fala, né? E esse Deus único é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Ele é o Deus sábio. Então, é impossível ler Romanos e não entender a sabedoria de Deus, o plano de Deus, né? E ele termina com o amém. E eu também aqui termino com o amém. Que Deus nos abençoe. Nós fomos salvos pela graça, sem qualquer merecimento humano. Que Deus nos ajude na nossa caminhada e nos abençoe. E abençoe a vocês. Amém.